Bom dia mais uma vez, Deixa eu irmãos. só falar. O quê? Tá todo mundo curioso do que a gente estava conversando Falando aqui. mal de vocês, como sempre. Gente, o Heavy Patrick está um pouco rouco. Eu só estava dando dicas para ele do que ele pode fazer para melhorar, né? Na voz, come maçã, né? Evita o café, que é difícil, laticínios, né? Mais uma vez, queridos irmãos, eu quero convidar você para a gente dar continuidade ao texto que nós estávamos estudando semana passada. Então, por favor, hoje vai ser um pouco mais tranquilo, mais rápido, até porque nós já estamos um pouquinho adiantados no tempo. Então, vou tentar ser o mais direto possível nos assuntos. Então, se você puder, abra lá, por favor, em Hebreus, capítulo 13. Nós leremos de novo do versículo 7 ao versículo de número 21, e é o texto que nos cabe na meditação desta manhã, ou na continuidade da meditação. Hebreus, capítulo 13, lá no finalzinho da palavra, versículos de número 7 a 21. Carta aos Hebreus, queridos irmãos, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 21. Hebreus 13, do 7 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós mais uma vez clamamos para que o entendimento da sua palavra possa ser ministrado ao nosso coração pelo Senhor mesmo. Que o Senhor continue falando conosco, ministrando ao nosso coração e nos orientando a respeito daquilo que a tua palavra nos ensina. Não aquilo que nós achamos ou entendemos, mas nós queremos saber e compreender e viver de acordo com a tua palavra. O manual que o Senhor mesmo escreveu para ensinarmos a lidar com todas as questões que envolvem o tempo que passamos de vida aqui até que possamos estar plenamente prontos e sermos então chamados pelo Senhor para a vida eterna. Louvado mais uma vez seja o teu nome, Deus, e continua, por favor, falando conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer um rápido resumo de uma última parte do que nós tratamos na semana passada, a respeito do versículo 7 especificamente, que fala sobre nós imitarmos a fé dos nossos líderes. E alguns irmãos vieram falar comigo que talvez tiveram um pouco de dúvida a respeito disso, de como que funciona esse texto de fato. E eu gostaria então de complementar aqui e responder algumas coisas, talvez até de repente se você ficou com dúvida, mas não falou,
nós complementarmos um pouquinho isso daqui, para que não fique uma falta de entendimento, ou que de repente pareça até que de alguma forma nós estávamos, entre aspas, né, sendo arrogantes aqui, dizendo que você deve nos imitar em alguma coisa. Não é neste sentido, tá? Mas vamos só recapitular. Aqui o versículo 7 nos fala a respeito disso. Quando nós olharmos, né, ou quando vocês olharmos, quando aqueles que estão sendo liderados por alguém, olhar para a vida do seu líder, ver o fim que ele teve, ou seja, como que ele vive a sua vida, como que ele vive a sua fé, então imite a fé. Isso é muito importante, tá? Então aqui nós temos 2 limites que precisam ser bem definidos. O primeiro, o texto ele fala a respeito da fé. Eu, por exemplo, durmo pouco. Então não é para você imitar o meu sono, né? É para você imitar a fé. Por que imitar a fé e não imitar ações e atitudes? Porque ações e atitudes são muito pessoais, né? Eu, por exemplo, gosto de café sem açúcar e sem leite. Talvez você odeie isso, nem possa tomar Do jeito isso. certo. Oi? Esse é o jeito certo Isso, de gostar de jeito café. certo de café. Se você não gosta de café assim, você não está tomando café. Está tomando veneno. Mas enfim. Então, veja, não é para imitar isso. Por exemplo, meu prato favorito é estrogonofe. Então, você também tem que ter o seu prato favorito tem que ser estrogonofe também. Não é isso que o texto nos fala. Por exemplo, se você for homem, você tem que ter barba. Não Barba. igual o pastor, igual eu, pastor Lucas, tem que ter barba, né? barba. Tem que imitar essas coisas. Não, tô brincando. Né? Não é isso, não é desse jeito que o texto nos ensina. Mas ele nos fala a respeito de imitar a fé daqueles que te lideram. E para isso, irmãos, nós temos 2 possibilidades, né? A primeira, algumas pessoas elas têm uma dificuldade de olhar para esse texto com um carinho que ele nos atenta, porque talvez você olhou para as suas lideranças ao longo da sua vida e você falou, puxa, a minha liderança é um bando de pica-fumo, eu não vou seguir esses caras, não. Não vou imitar. Ou essas mulheres, né, também, dependendo da situação, pode ser também. Então, nós, às vezes, nos sentimos e nos percebemos com uma liderança que não é digna de ter a sua fé copiada, de ter a sua fé em Jesus imitada, de ter a sua fé em Jesus avaliada por nós como uma fé que vale a pena ser vivida também. Né, você já viu aqueles jovens de outrora que a gente olha para eles e fala, puxa, se um dia eu chegar nessa fase, né, desse jeito na vida, poxa, eu me realizo. Porque são pessoas que viveram a fé. A gente sabe que são homens e mulheres de oração, que são homens e mulheres tementes ao Senhor, que compreendem, que estudam, que vivem a palavra com zelo, que vivem a fé com zelo. Estas pessoas, nós podemos olhar para elas e falar, puxa, eu também posso imitar a fé delas em Jesus, porque elas viveram a fé em Jesus. Então, algumas pessoas elas até falam assim, olha, mas pastor, será que a gente não tem que imitar só Jesus? Sim, né, a gente precisa imitar Jesus. Mas nós também devemos lembrar que imitar Jesus é uma responsabilidade, um dever e um privilégio de todos os crentes, e não apenas de um ou outro. Então, a gente precisa olhar para esse texto com um pouco de carinho e perceber essa possibilidade de nós olharmos para a vida de alguém que serve o Senhor Jesus e falar, puxa, eu gostaria que eventualmente a minha vida chegasse, né? Eu queria ter uma vida de oração assim, e a gente pode imitar isso. Eu gostaria de ter um conhecimento da palavra assim, e a gente pode imitar isso, né? Porém, nós temos um segundo aspecto aqui que vale a pena a gente falar. Às vezes pode acontecer, não é um negócio comum, aqui na nossa igreja, graças a Deus, não é tão comum assim, mas em outras igrejas tá? E por isso que a gente está falando por motivo de causa, né? Por experiência própria, de pessoas que elas olham para nós e a gente fala assim, olha, irmãos, por exemplo, sexta-feira nós tivemos um 4 Amores aqui na igreja, e que nós abordamos alguns assuntos que são um pouco polêmicos. E para algumas pessoas, elas podem olhar para esse assunto polêmico e falar assim, puxa, mas não concordo com o pastor Tiago, não. Então, o que o Nicodemos fala sobre isso? O que o fulano de tal fala sobre isso? E avaliar uma pessoa que nós não temos acesso. Afinal de contas, Nicodemos não é o nosso pastor titular aqui da igreja, não é alguém que é do nosso convívio, a gente não sabe avaliar a fé dele, né? Nós olhamos aquilo que a internet mostra.
Mas como é que é a vida dele? Como é que é a casa dele? Como é que ele arruma o seu quarto? Se é que ele arruma o quarto, não sei. Né? Como é que ele vive a vida dele? A gente não tem acesso a isso. Quem tem acesso a isso são os membros da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana de Recife. Se não me falha a memória, é isso aí, né? Então, estes membros, eles podem avaliar a vida dele, eles podem ir na casa dele, eles convivem com ele, por isso ele é o pastor deles, mas não é o nosso. Isso quer dizer que ele não tem coisas boas para nos ensinar? Tem. Isso quer dizer que ele não é piedoso? Muito pelo contrário, deve ser. Não conheço, mas deve ser. Isso quer dizer que ele não tem uma vida de oração? Provavelmente tem. Não sei, né? Mas quando a gente olha para esse texto, imitem a fé dos seus líderes, o texto está nos dizendo daqueles que você pode avaliar, daqueles que você tem intimidade, que você tem contato, ou seja, daqueles que de fato são os seus líderes. E eu preciso te dizer, infelizmente, o Nicodemos não é. Talvez um dia, quem saiba, possa vir a ser, né? Mas, por enquanto, é nós três bagaçados mesmo. Não tem jeito, né? É o que tem para hoje. É o que Deus serviu aí para hoje, né? Mas isso te dá também um grande privilégio, porque você tem, inclusive no site da igreja, não sei se tem no site da igreja, mas talvez tenha, ou talvez no boletim, inclusive, tem o nosso telefone. Você tem o telefone do Nicodemos? Não tem, né? É? Podre de chique. Né? Eu tenho do Leandro Lima. Quero dizer, eu deixo claro, tenho do Leandro Lima. Né? Então, veja, você tem o nosso telefone, você pode nos ligar. E diferente do Nicodemos, se você ligar para ele e falar, pastor, eu sou da igreja presbiteriana Tarumã aqui, eu gostaria de um tempo com o senhor, falar, irmão, procura o seu pastor aí, me deixa em paz aqui, que tenho eu contigo. Né? Então, nós aqui temos, inclusive, a responsabilidade, o dever de te atender de acordo com a necessidade, né? Então, você pode, por exemplo, apesar que geralmente somos nós que fazemos isso, né? Mas você pode, na medida do possível, ou da necessidade, pegar o seu carro aí, ou chamar um Uber e tal, e você pode bater lá na minha casa, bater ali no apartamento do pastor Tiago. Ele mora com mais segurança, né? Se chegou no meu portão, eu automaticamente apareci na janela, está ali, né? O pastor Tiago tem que bater, ele pode ou não abrir. Tem mais, o pastor Lucas também, ele optou por essa vida mais segura, vamos dizer assim. Mas você tem acesso a nós. Se você vier aqui na igreja, muito provavelmente você vai encontrar um de nós. A menos que a gente esteja atendendo, alguma coisa do gênero, mas em tese você pode nos alcançar, né? Para alcançar fisicamente o reverendo Nicodemos, provavelmente você vai ter que ir lá para Recife. Tem que pagar a passagem de avião, cara, e tal, pagar hotel, você vai ter que ficar lá, enfim. Né? Então, neste sentido que o texto nos orienta. Vivam a fé dos seus líderes, né? Imitem a fé dos seus líderes, mas daqueles que você tem acesso à fé, que você pode verificar se de fato eles têm uma vida piedosa, se eles de fato servem o Evangelho, se eles de fato têm conhecimento bíblico, autêntico, verdadeiro, disciplinado, se eles têm vida de oração e não têm. Isso você pode nos avaliar. E aí tomar sua própria conclusão e falar, puxa, o pastor Patrick não tem uma vida de oração assim que dá para perceber, então não vou imitar essa parte da vida dele, não preciso. Né? Mas vou imitar do pastor Tiago, dele eu consigo perceber claramente que tem. Então participar da vida dos seus liderados, não apenas ali olhar e falar assim, isso aqui eu vou imitar, isso aqui não, isso aqui eu acho que é bom, isso aqui não. Mas é um sentido, irmãos, de participação, um sentido de compartilhar da vida, tanto de liderado quanto de líder, um com o outro, daquele que eventualmente Deus colocou como seu líder, né? Então não é um negócio prepotente de imitar ali os atos, de imitar a roupa que veste, o jeito que fala, qualquer coisa assim. Mas é neste sentido de imitar a fé e imitar daquilo que você e eu podemos compartilhar, daquilo que a gente pode perceber, daquilo que a gente pode viver, inclusive, juntos. É sobre isso que o texto nos fala, tá? Não é um negócio assim só de vai lá e imita o fulano de tal e está tudo certo. Tem um critério aqui de avaliação que você pode olhar e falar, puxa, eu gostaria de ter uma vida piedosa de oração, uma vida de leitura da palavra, de conhecimento assim, e isso de fato todos nós podemos ter. Tá? É nesse sentido que o texto nos fala. Você me permite Claro. uma parte? Irmãos, o texto fala claramente, né? É aqueles que vos pregaram a palavra.
imitem a fé destes que vos pregaram a palavra. A gente começa a crescer na maturidade cristã e a gente começa a perceber que nem todos os nossos pastores, ainda que os irmãos que estão há muito tempo no Tarumã, talvez possam até ficar um pouco mais tranquilos com relação a isso, mas nem todos os nossos pastores nos pregam a palavra. Existem pastores que, por muitas vezes, pregam dos seus equívocos, das suas idolatrias, das suas perversidades e etc, etc, etc. Pregam das suas ideologias, de tudo quanto é expediente, e acaba não pregando a palavra. Existem pastores que são excelentes oradores, mas que não pregam a palavra. E às vezes o nosso coração, porque nós somos atraídos por aquilo que é belo, por aquilo que é bom, por aquilo que é muito bem feito, nós às vezes somos mais atraídos por uma boa retórica do que por aqueles que pregam a palavra. Com isso, queridos, às vezes nós nos perdemos em quem devemos imitar, não é, Rev? Quem devemos imitar? Qual é a fé que nós devemos imitar? Né? E aí vocês vão ter que olhar e decidir, diante de tudo aquilo que vocês experimentaram ao longo da vida de vocês, ao longo dos pastores que passaram por vocês, e falar assim, olha, fulano tinha uma fé bíblica, ele nos pregava a palavra, e por isso eu posso imitar a fé deste homem. Né? Beltrano tinha uma fé bíblica, ele pregava fielmente a palavra do Senhor, então eu posso imitar este homem. Né? Mas fulano, a gente observou a evolução da vida dele e nós percebemos que as coisas não encaixavam muito bem, não. Mas a gente lembra dele pregando e talvez aquilo que ele pregava não era muito bíblico, né? Então, se ele vivia a vida de fé dele assim, talvez não seja bom para mim, para minha família, que a gente imite a fé desta pessoa. Né? Então, é nesse discernimento, queridos, né, que nós precisamos fazer. Não é se o pastor Patrick usa All-Star e o pastor Tiago usa tênis. Não é se a gente usa camiseta polo ou usa camiseta de time de futebol. Não é isso. Obviamente, né? Não é se usa barba ou não usa. Né? Então, não tem nada a ver com isso. Se assiste determinado programa de TV ou se não assiste, é a fé. E isso tem uma outra implicação, que é uma implicação ainda mais delicada, mas que é uma realidade assim, de submissão àquilo que é pregado na vida da igreja. Né? Então, o pastor Tiago crê na predestinação, eu creio no livre-arbítrio. Espera aí, mas a fé do pastor Tiago não é pregada em cima da predestinação, da doutrina da predestinação? Puxa, então eu preciso rever a minha crença no livre-arbítrio. Dá para entender? É um pouco baseado nisso. Né? O pastor Tiago, ele é um continuista moderado a respeito dos dons espirituais. Eu sou um cessacionista convicto. Né? Bom, então eu preciso entender por que o pastor Tiago é um continuista moderado a respeito dos dons espirituais. Né? Então, esse é um assunto bem polêmico, né, Rev, Patrick? E se você tiver dúvida sobre isso, também pode marcar o horário com a gente conversa. Tá? Mas então, são essas coisas. Isso não quer dizer que você... Mas principalmente assim, o pastor Tiago e o pastor Lucas e o pastor Patrick creem em Jesus como sendo o verdadeiro Filho de Deus Salvador. Eu acho que Jesus é um semideus ou um quase-deus. Né? Então, por favor, você precisa crer de verdade, se converter e ir para Jesus, né? Porque não é esse o Jesus que a palavra apresenta. Né? Então, tudo aquilo que eu, o pastor Lucas, o pastor Patrick pregamos, queridos, está de acordo com aquilo que nós cremos, está de acordo com a nossa convicção a respeito daquilo que nós entendemos da palavra. E se você entende algo diferente, é uma luzinha de alerta que precisa acender na sua mente, no seu coração.
né? Não porque você precisa ser tal e qual o pastor Tiago, o pastor Patrick e o pastor Lucas, mas porque você precisa ser tal e qual a palavra pregada pelo pastor Tiago, pastor Lucas e pastor Patrick. Tá? Então essa é a perspectiva do imitar a fé. Não é imitar comportamento, não é imitar moral, não é imitar a fé. Tá? Então é nesse sentido. É isso, Rev? Creio que sim. Então tá bom. É mais ou menos por aí. Lembrando que se você olha para nós três aqui, você realmente, eu não consigo, não dá, aí, obviamente, você não está sendo submisso, nem à palavra, nem a você mesmo. Aí é um negócio mais complicado, né? Sua consciência e tal. Tanto que um amigo meu sempre falou, puxa, eu e ele passamos poucas e boas na mão de liderados, isso nos deu uma boa perspectiva de como não ser, né? De como não agir a partir do que a gente aprendeu, de algumas ações que a gente pode dizer que são questionáveis, mas a gente aprendeu a não ser igual nisso, e isso trouxe alguma maturidade para nós e tal. Trouxe um sofrimento? Trouxe, mas trouxe uma maturidade. E nós chegamos à conclusão e falamos, olha, nós dois juntos, né? Chegamos à conclusão que não dava mais para viver debaixo da autoridade daquela pessoa, porque ela não vivia a palavra, ela não vivia, não tinha uma vida de oração, de devoção. Era um negócio meio superficial, meio político, sabe? Você não via ali uma fé. Não estou dizendo que não tinha nenhuma, mas era um negócio que a gente, sabe, não era isso que a nossa experiência com Deus demonstrava. E a gente chegou num ponto de conversar com essa pessoa, ou com essas pessoas, na verdade, de demonstrar isso, falar, olha, puxa, tá difícil para a gente não crê assim, a gente não crê assado, a gente tem visto isso, tem visto aquilo e tal, e a pessoa, não, eu vou continuar vivendo assim, e é desse jeito, e talvez um dia vocês vão olhar para a minha vida e falar, não, é desse jeito mesmo que tem que viver. E a gente falou, puxa, não dá mais. E a gente então decidiu que era a hora, não podendo mais imitar aquela pessoa, não podendo mais estar debaixo da sua autoridade, da sua disciplina, não estar mais debaixo do seu conhecimento, não podendo mais servir ao Senhor também servindo aquela pessoa, ou aquelas pessoas no caso, nós então tomamos a decisão, falamos, poxa, agora então é o momento de nós sairmos debaixo da liderança dessa pessoa e procurarmos outra que esteja de acordo com aquilo que a palavra ensina, né? Então, às vezes, pode ser que você olhe, né, e aquilo que o pastor Tiago falou, puxa, nós pregamos a predestinação porque a palavra nos apresenta isso. Mas talvez você olhe, puxa, eu não consigo, para mim não bate, eu estudei, eu li, eu tentei, eu me aproximei disso, tentei, não consegui. Então, talvez, se você não convive, é porque predestinação é um negócio muito superficial, na verdade, não é um elemento assim que salva, na verdade, né? Mas se é alguma coisa a ver com a salvação, né, que é como você olha o Senhor Jesus, é a vida de oração, a vida de piedade, como que você entende a igreja, são coisas mais determinantes na vida cristã. Aí você tem que olhar e falar, puxa, olha, o pastor Tiago e o pastor Patrick pregam isso a respeito eles são calvinistas, eu sou arminiano. Até onde isso traz algum prejuízo para a nossa vida de oração, para nosso entendimento de Cristo? Afinal de contas, né, Cristo salva. A diferença é que, para nós, ele salva antes da criação do mundo, para você, salva depois. Depende de você, depende de outras virtudes. Isso tem algum prejuízo para a salvação? Ele continua salvando. Então, não, a gente consegue, né, ter uma ponte aqui, uma amizade, tranquilo. Não é um negócio que vai nos oprimir, né, coisa do gênero. Agora, se a gente chega para você e fala assim, olha, deixa eu pensar um negócio bem cruel. Gênesis de 1 a X, de 1 a X, número, né, do capítulo 1 ao capítulo 12, por exemplo, não é inspirado por Deus. Aquilo lá não é o que a palavra diz. É outra interpretação. O que acontece com isso? Eu estou dizendo que pecado não existe, porque o pecado está lá em Gênesis. Então, quando eu apresento isso é um problema para a salvação, porque Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Aí nós temos um problema, aí você tem que olhar e falar, peraí, aqui eu preciso, não é bem assim que a coisa funciona. Então, aqui é um problema de salvação, é um problema dogmático que a gente chama, de algo que afeta a nossa vida espiritual continuamente, e que pode, inclusive, nos afastar de Cristo Jesus. Aí sim, é o momento de você olhar e falar, não, isso aqui
isso aqui não é bíblico, isso aqui não é bem assim, né? Não creio nisso, isso não me leva a Cristo Jesus, não me leva mais próximo de Deus, então aqui é o momento de ruptura, eu não posso viver abaixo da liderança desses homens. Então é nesse sentido, entende? Algo que reflete de fato a fé, não a convicção pessoal, ideologia, né, coisa do tipo, mas de fato aquilo que é fé e aquilo que afeta o nosso relacionamento contínuo e direto com o Senhor Jesus. É nesse sentido, tá bom? Você lê para a gente o 9 e o 10, por gentileza? Que aqui tem um ponto interessante. Jesus Cristo, o 9 e o 10. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Você vê que aqui a palavra nos ensina e nos direciona a olharmos para essa vida de acordo com aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina. E aqueles que vieram antes dele, os profetas, né, e também os apóstolos que vieram depois. São esses que a gente entende como palavra inspirada por Deus. Gênesis até Apocalipse, 66 livros, né? Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos ter então esse olhar cuidadoso e criterioso quanto a vida dos nossos líderes está debaixo da palavra de Deus, em primeiro lugar, e o quanto os nossos líderes se dedicam a aprender desta palavra, né? Isso é importante, a gente precisa olhar para líderes, para pessoas que nos lideram, né? Lembrando que a liderança é temporária, e essa temporariedade ela é conduzida e chamada pelo Senhor, não é um negócio aleatório. Só que, obviamente, você vai, por exemplo, votar na semana que vem, você vai olhar e falar, será que este candidato ele tem duas coisas? Primeiro, ele está vivendo de acordo com a palavra? Você precisa avaliar isso. Segundo, este candidato, ele pode não ter assim, um conhecimento vasto, teológico, ele pode não ter lido 50 mil páginas de teologia sistemática, tudo bem, não tem problema. Mas ele teria condições, condições que eu digo assim, se a gente chegasse para ele e falasse assim, fulano, seria interessante que você lesse o livro X, ele tem interesse em continuar aprendendo? Sim, então, né? Tá ótimo, tá no caminho certo. Ninguém é obrigado, irmãos, a saber tudo que eu, pastor Tiago, pastor Lucas sabemos. Ninguém é obrigado a ler todos os livros que o reverendo Nicodemos, por exemplo, leu. Só na casa dele ele tem mais de 10 mil livros, eu não chego nem perto disso. Então, veja, não é uma obrigatoriedade do saber no sentido de quase uma escravidão do saber, né? Mas é o simples desejo de continuar conhecendo da palavra, continuar aprendendo cada vez mais e cada vez mais, dentro das suas limitações, dentro do seu tempo, dentro dos seus recursos financeiros, dentro da sua capacidade intelectual e de outras coisas. Mas isso demonstra para nós que os líderes eles precisam ter uma vida de dedicação e aprendizado da palavra contínuo, e aí sim, dentro das suas limitações, mas precisa ter. Todo líder evangélico, aquele que segue o evangelho de Cristo Jesus, né, por isso ele é evangélico, todos os líderes espirituais nossos, eles precisam ter uma dedicação e um desejo de continuar aprendendo da palavra, mas eles não são obrigados a saberem tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Então, por isso, você não é obrigado a saber tudo, você não é obrigado a ter uma retórica fantástica, você não é obrigado a ter lido todos os volumes de Berkhoff, né, que é um livro de teologia sistemática, um autor de teologia sistemática. Você não é obrigado a ler todos os volumes da enciclopédia bíblica, você não é obrigado a saber grego e hebraico em todas as suas ramificações. Mas você precisa ter o desejo de aprender da palavra. Só isso já está, assim, 80% do caminho está bom, o resto dos outros 20% é a sua dedicação em aprender, né? O desejo é 80%, o resto é a disciplina de continuar aprendendo, continuar lendo, continuar buscando. Puxa, isso aqui eu não entendo tanto, então vou ler um pouco mais sobre isso e tal, e ter esse desejo, e aí encaixar esses desejos de acordo com as suas limitações. Que é tranquilo também, né? Não, acho que nada muito polêmico aqui, né?
Rev, você continua lá para a gente, por gentileza? Versículo 11, Rev. Ou vamos para o... Até o 14, né? 14. Não é o 16? Não se esqueça da prática do bem e tudo mais? Ou não? É o 14 não, mesmo? Vai até o 14. Vou até o 14. Do 11 ao 14, é Isso. isso? Tá. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saímos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui, irmãos, eu queria aproveitar, o texto ele não deixa claro, e isso não é exatamente isso que está falando, mas ele traz uma perspectiva, principalmente nesse versículo 14, de duas coisas interessantes aqui, tá? A primeira, todos os líderes nossos, eles precisam ter o desejo, eu acho que você vai entender bem aqui o que eu estou falando aqui nesse texto, vai ficar bem claro. Todos os líderes, eles precisam ter o desejo de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de serem evangelistas, de serem pessoas que proclamam o Evangelho. Então, isso nos demonstra também essa virtude, né? Lógico que isso é uma responsabilidade de todo crente, mas os nossos líderes, eles precisam ser essas pessoas, serem exemplos nisso, e eles precisam também nos conduzir a esse desejo, né, e essa vocação de despertamento, de vocação e tudo mais, na proclamação do Evangelho para dentro aqui da igreja, claro, mas também para fora da igreja, tá? A gente precisa disso. E lembrando que, mais uma vez, versículo 14, os nossos líderes são aqueles que almejam o céu, assim como todos nós, né? Mas nós precisamos almejar, olhar para homens que almejam o céu. E o que eu quero dizer com almejar o céu, com almejar o reino de Deus? São pessoas que não são, o texto vai nos conduzir a isso mais para frente, mas são pessoas que não são apegadas à vida, não são apegadas a bens materiais, a ficarem milionárias e coisas do gênero e tal, ainda que alguns possam vir a ser, mas por graça de Deus, não por vão chegar a isso por construírem isso de maneira soberba e tudo mais, né? Mas isso precisa ficar claro para nós. São pessoas que estão de acordo com aquilo que a palavra nos ensina e de acordo com o chamamento de Cristo Jesus para o evangelismo, a pregação do evangelho, sua proclamação, e também para o desejo de esperarem e viverem uma vida de demonstração daqueles que não são desse mundo. Por isso, eu queria me deter aqui rapidinho, falar assim, o líder, aquele que está à frente, um líder espiritual, um presbítero, diácono, professor, pastor, qualquer coisa que esteja, alguém que está nas diretorias de sociedade interna ou de departamento e tudo mais, são pessoas que não podem ser apegadas a ideologias, né, de esquerda, direita, liberais, qualquer coisa do gênero. Não pode estar apegado a ideologia, machismo, feminismo e qualquer coisa do gênero. São pessoas que precisam estar apegadas a Cristo, apegadas ao reino. Então é muito comum que você às vezes veja líderes que pregam muito mais um conceito político, um conceito ideológico, filosófico, do que de fato pregam o reino. E isso precisa ser avaliado. E se você perceber que nós, líderes, estamos indo por esse caminho, você precisa nos exortar a isso. Falar, olha, tudo bem, todo mundo tem a sua ideologia, todo mundo tem a sua filosofia, isso é impossível de desapegar, mas isso não pode ser pregado, isso não pode ser vivido além e maior do que o Evangelho e a perspectiva do reino. Deu para entender aqui? É só um breve parênteses aqui do que o texto não deixa, não é exatamente sobre isso, mas é algo que também a gente precisa se posicionar e perceber se os nossos líderes estão vivendo isso também. Vivemos o Evangelho, não as filosofias do mundo, tá bom? Isso é importante. Sei que é meio polêmico essa parte aqui especificamente, porque você deve identificar aí um monte de líderes que falam assim, isso aqui é de esquerda, isso aqui é de direita, isso aqui prega mais isso, isso aqui prega mais aquilo. Mas esse não é um fato de você odiar, de você olhar para isso com desdém ou com olhos tão críticos assim, mas olhar para essa pessoa e simplesmente lembrar, tanto você quanto essa pessoa, que ela precisa ser exortada a voltar para o caminho do Evangelho e deixar um pouquinho de lado ali essa parte ideológica. Todo mundo tem ideologia, irmãos, não tem como fugir. Todo mundo tem a sua filosofia, não tem como fugir. Mas a gente precisa lembrar que todos os cristãos, eles têm maior ideologia, ou eles vivem a ideologia da palavra.
a ideologia de Cristo, né? Eles vivem Cristo. E aí qualquer outra ideologia, ela precisa, é necessário que ela fique sempre em segundo lugar na nossa vida, como algo que a gente admira, como algo que a gente acha interessante e tal, mas não como uma forma de viver, tá? A forma de viver é a forma que Cristo nos ensina na sua palavra. Essa é a ideologia do cristão. Tá bom aqui? Queridos, o Rev. Patrick fala isso assim porque eu sempre tive dificuldade de lidar com esse texto. E perceba a curiosidade, né? Parece que é completamente desconectado o que o autor de Hebreus fala com o que ele falou anteriormente, né? No versículo 7 ele está falando assim, olha, lembrem-se dos guias de vocês que pregaram a palavra e tal, considere o fim da vida deles, né? Imitem a fé que eles tiveram e tudo mais. E aí depois ele solta assim, parece que do nada, né? Jesus Cristo é o mesmo hoje e será para sempre, né? E aí depois ele fala da questão do sacrifício e etc, etc, né? O que ele está falando disso, né? Ele está fazendo um olhar que é o seguinte, o que é que esses líderes devem demonstrar na sua pregação? O fato de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? E aí ele vem com o versículo 9, que parece que está conectado com o versículo 7. Não se deixem levar por doutrinas estranhas. Bom, então, palavra de Deus, doutrinas estranhas, então tá bom, eu entendi, né? Mas o que é? As doutrinas estranhas é tudo aquilo que distorce quem Cristo é, né? E é isso que o autor está querendo dizer, né? Então, por que o pastor Patrick fala assim, ó, um líder ele precisa pregar o evangelho. Se ele não prega o evangelho, se ele prega qualquer outro tipo de coisa, então não é esse qualquer outro tipo de coisa que a gente tem que imitar, mas é o fato de que esse líder prega o evangelho, ele é fiel ao evangelho que prega, né? Então, por isso que ele vai falar toda essa questão do sacrifício, toda essa questão do sacrifício de Cristo, né? Então, toda essa perspectiva da pregação, ela envolve o fato de que traz para nós o patamar onde nós devemos alcançar como imitadores da fé destes líderes que pregaram a palavra, tá bom? Versículo 15, Rev. Isso, por favor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aqui temos algumas coisas que vale a pena a gente ponderar, né? Uma delas é o que é o bem. O que é o bem que ele está falando ali, né? O que de fato vem assim, o bem é entregar cesta básica? Também. Mas este bem aqui está correlacionado exatamente com o que a gente falou, é a pregação do evangelho. O que a palavra diz que é bem. O que o Senhor Jesus nos ensina que de fato é o bem que deve ser feito. Este nós devemos fazer. Entenda que aqui é uma coisa muito interessante, que ele não está dizendo assim, olha, os pastores devem fazer o bem. Mas é todos, sem exceção. Todos nós devemos fazer o bem. Existe sim uma responsabilidade da condução disso por aqueles que estão nos liderando, né? Mas todos nós somos chamados e convidados a fazer este bem, a viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, né? Viver o louvor, pregar o evangelho, viver uma vida de adoração, de temor, de piedade. E aí sim, né, a partir disso, a partir daquilo que o próprio Senhor Jesus tem transformado as nossas vidas, por meio da sua palavra, então, pregar o bem, viver o bem, ensinar as pessoas, cuidar de pessoas, orientar pessoas, né, de acordo com aquilo que a gente pode, com as nossas posses, com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, com a nossa vocação, e, enfim, tudo que está ligado a isso aqui é o que esse texto nos ensina, né, fazer o bem, cuidar, proclamar, viver junto, e construir esta realidade do reino. Por isso que estava falando ali do reino também. Porque nós só vamos construir este bem aqui quando nós tivermos uma intencionalidade de vivermos o reino de Deus. Aquele que vai ser para depois, né? E às vezes a gente acha que é só depois. Mas a gente já pode começar a viver ele hoje. Tá bom? Acho que aqui não tem nada muito polêmico. Pode continuar. O versículo 17. Obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito
nenhum para vocês. Tá. Aqui nós temos algumas coisas que vale a pena. Sejam obedientes e submissos aos seus líderes, tá? Mas aqui não é uma obediência pela obediência. Perceba que o texto não fala isso, né? Vai lá, obedeça e ponto final. Mas aqui obedeça se você puder perceber a fé, se você perceber a sua pregação, se você perceber que ele serve a Cristo, que ele tem uma vida piedosa, tem tudo isso aqui. Se ele não serve a isso, se ele serve uma ideologia política, se ele serve seus próprios interesses, se ele é uma pessoa dominadora, controladora, é uma pessoa que usa a igreja para conquistar coisas, esse tipo de coisa aí você está bem maturado para perceber, né? Se é alguém que usa a igreja para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ter status na sociedade, enfim, esse tipo de coisa, então você percebe que este líder não é alguém que está digno da sua submissão e da sua obediência, muito menos da sua compaixão, da sua oração, da sua como é que eu posso dizer, da sua participação na vida dele, né? E da nossa possibilidade de ouvir essa pessoa, o que ela tem a dizer, nada disso. Muito pelo contrário, eu vou falar um negócio pesado aqui, tá? Mas ela, possivelmente, a melhor coisa que a gente deveria fazer é o desprezo. Ela está destinada ao nosso desprezo. Porque essa pessoa não serve a Cristo Jesus. Se ela não serve a Cristo Jesus, ela não serve para nós. É basicamente isso que o texto está dizendo, né? Se não serve a Cristo, não serve para nós. Se ela não cuida de você, se ela não tem uma posição de submissão a Cristo, se ela está à frente da igreja, mas ela não está afim de estar nisso, ela não tem alegria de estar nisso, se ela não gosta de ouvir pessoas, se ela não gosta de estar com pessoas, se ela fica selecionando pessoas com quem ela vai se relacionar por causa do atributo X ou do atributo Y, ou da condição, ou enfim, qualquer coisa desse gênero, ela não serve para ser líder. Tá? Ela serve para ser ou desprezada, ou serve para não ser líder, voltar ao banco, ou até mesmo estar fora da igreja, ou ela simplesmente não deveria estar naquela posição ali, a gente deveria pelo menos, ou ao menos, o mínimo seria a exortação para que volte, se algum dia já foi e tal, né, e de repente se desviou só do caminho. Mas líder precisa seguir esse contexto aqui. Se ele não segue, irmãos, a gente precisa exortá-lo no mínimo. E no pior dos casos, a gente precisa repudiar a sua liderança. Tranquilo aqui, Rex? Quer poder alguma coisa? Sim, senhor Lucas Manassi. Eu acho interessante aqui que ele fala que a gente deve fazer com alegria, os líderes, né, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Eu acho interessante ele usar essa expressão, que eu estava falando para a Vitória. Às vezes não é só uma questão da gente fazer, mas a disposição do coração. Então, às vezes tem aquele líder que faz, ele realiza tudo que dá na mão dele, mas ele sempre faz, gemendo, né? Ralhando, sempre reclamando daquilo que está fazendo. Sempre é muito difícil, sempre é muito pesado, sempre é muito dolorido, né? Ele nunca tem prazer naquilo que ele está fazendo. Então, a disposição do coração também revela o tipo de líder que é, se ele aponta para esse Jesus Cristo que é hoje, ontem e sempre, né? Eu acho que isso é uma informação que passa rápido ali, mas ela tem uma importância, né? Não fazer gemendo, não fazer reclamando, não fazer como se fosse algo extremamente dolorido, né? Claro que a gente cansa, claro que a gente tem dias, não são todos os dias que a gente está feliz e sorridente fazendo as coisas, mas a disposição do nosso coração, a gente está muito ligado, tem que estar muito ligado ao propósito, né? A liderança precisa estar muito ligada ao propósito do que ela está fazendo e servindo, para que não se torne algo tão pesado a ponto dela fazer sempre tudo gemendo e não com alegria. Uhum. Legal. A boa palavra, né? Tipo, eu olho para esse texto assim, ele fala sobre não fazer gemendo, né? E como quem lidera tem tendência para gemer. Uhum. Gente, eu vou falar, de verdade. Eu estou falando de mim, eu estou falando, né, dos outros pastores, dos outros presbíteros, dos diáconos, né? Como a gente tem a tendência de gemer diante das adversidades, né? Mas o texto nos orienta à alegria, né? O texto tem duas aplicações muito legais, que é essa perspectiva que o pastor Lucas trouxe, né? De que a gente tem que servir com alegria, né? Não tem
a possibilidade de fazer isso gemendo, né? Mas também tem a realidade de que, às vezes, os liderados nos levam aos gemidos, né? Mas que, na verdade, assim, quando eu olho para aquilo que Paulo fala a respeito das pessoas, das ovelhas, para quem ele escreve, né? Ele diz assim, ó, vocês são a minha alegria, né? A alegria do meu ministério são vocês. E daí, quando a gente vai ver tudo que o apóstolo Paulo passou em favor, né, daqueles que ele pastoreava e tudo mais, né, a gente percebe que muitas vezes nós, como líderes, gememos por muito pouco, né, mas que também aí os liderados precisam olhar para os seus líderes e provocar neles a alegria do serviço, né? Então, aquela ovelha difícil sempre que nos leva ao gemido, né, é sempre muito mais difícil de você lidar do que aquela que nos conduz à alegria, né, que nos dá alegria no seu desenvolvimento da vida de piedade, da sua vida com Jesus e tal, né? Vocês aguentam mais um pouquinho? Já deu a hora das 11, mas a gente pode terminar o texto aqui. Tem mais uma coisa que vale a pena a gente falar, que é justamente isso. Se você puder, Rev, pode ler daí do 19 até o 21. Que daí Se você me dizer como é que você sabia que já era 11 horas. Eu tenho meus métodos. Você estava contando os minutos na cabeça, é Eu isso? tenho meus métodos. Eu acabei de olhar o celular. Ah, tá bom. É que eu não vi você olhando Entre o aspas, celular. olhar, por gentileza. Eu não vi você pegando o celular, eu falei assim, uai, como é que ele ficou sabendo? Eu falo, gente, é o demolidor, ele tem um senso estranho, assim, que a gente não sabe, né? Versículo 18, queridos, olha que versículo maravilhoso a respeito da ação dos liderados pelos líderes. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. O 19, peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Que coisa fantástica, porque é exatamente isso que o pastor Tiago finalizou aqui, terminou, né, essa fase dizendo. Existem alguns liderados, irmãos, né, alguns irmãos na fé que são mais difíceis do que outros, ou pelo momento, pela circunstância, ou às vezes porque quer mesmo, que a gente fala uma coisa que não gostou e daí fica chateado. Assim, isso sempre vai acontecer. Então, você acha que vai viver um mar de rosas, nem nós, nem os irmãos, né, nunca vai acontecer. Mas nós podemos amenizar estas circunstâncias, essas dificuldades, às vezes que a gente surge, essas diferenças entre nós, fazendo esse tipo de, vamos dizer, entre aspas, sacrifício, mas é uma dedicação de você orar. É lógico que os líderes também são cobrados por orar pelos seus liderados, pelas suas ovelhas, por aqueles que Deus coloca na sua mão, na sua liderança, na sua condução, mas também, em contrapartida, os liderados, aqueles que, né, os irmãos em Cristo, as ovelhas também, precisam ter esse cuidado de orar por nós também. E este cuidado de orar não é apenas um cuidado necessariamente, você vai lá todo dia lá e coloca a nossa vida em oração, isso é prudente, é o que a gente deve fazer, né, todo dia, sempre que possível, sempre que você lembrar disso, faça, né? Mas também isso nos remete a uma vida de compartilhar deste ministério, né, de você não só ore, no sentido ali, ore e lave suas mãos, né? Eu orei lá, Deus que lute. Mas ore no sentido também de que você possa ser, eventualmente, as respostas da nossa oração, né, das nossas orações, né? Ao você orar, Deus pode te chamar para ser resposta para a nossa vida, Deus pode te conduzir a uma vida mais piedosa, Deus pode te conduzir a uma ação mais piedosa. Às vezes tem irmãos que ficam bravos conosco e, ao invés de esperar, de ponderar, de pensar nisso, né, de como que vai falar conosco, às vezes chega muito ríspido, e às vezes isso provoca também uma rispidez contrária da nossa parte, e às vezes causa um problema de comunicação, às vezes a pessoa quer dizer uma coisa e a gente entende outra, ou vice-versa, né, a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra. E isso pode ser muito amenizado, pode não, isso é muito amenizado, conforme nós temos uma vida de dedicação na oração mútua, uns pelos outros, né? E nos capacitamos, através da oração, através da piedade, através de deixar Cristo conduzir o nosso coração, a sermos resposta de oração um para com a vida do outro, né? Os líderes precisam ter essa vida de oração pelas ovelhas, para que possam ser bem conduzidos pelo Senhor e pela palavra, para servir direito,
para servir os irmãos e as ovelhas nas necessidades que são palpáveis deles. E as ovelhas precisam ter essa dedicação de oração em contrapartida, para que também possam ser resposta de oração para nós, para que possam nos ajudar nesse momento, né, que às vezes a gente está mais triste, é um momento que está mais doente, é um momento que a gente passa por algum problema na vida e às vezes a gente não tem não está com esse senso tão apurado assim de cuidado, com essa paciência toda que às vezes precisa ter, né? Às vezes a gente está bravo, a gente está triste, isso também acontece com os irmãos, acontece conosco, mas essa piedade entre as nossas vidas de oração, essa piedade entre esse olhar caridoso, cuidadoso das ovelhas para com seus líderes, dos líderes para com as suas ovelhas, faz toda a diferença nessa convivência que a gente tem, né? Lembre-se que a convivência que a gente tem hoje, ela também está de acordo, né, com aquilo que a gente vive no mundo. O mundo jaz no maligno. Nós ainda vivemos sobre a consequência do pecado. E por isso nós precisamos ter esse olhar atento. Se nós, né, estamos comunicando bem o que a gente quer comunicar, será que a gente está olhando bem? Será que a gente está construindo? Será que a gente está desconstruindo? Será que a gente está ofendendo? Será que não? Tudo isso é uma convalência que precisa ser o tempo todo posta diante de nós. Será que eu estou sendo uma boa ovelha? Será que eu estou sendo um bom líder? Um bom presbítero, um bom professor, um bom diácono, um bom pastor? E uma boa ovelha também, né? É necessário ser. Às vezes a gente dificulta para os nossos irmãos ovelhas, às vezes as ovelhas dificultam para os nossos irmãos pastores, né? E presbíteros e assim vai. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado, esse olhar caridoso, de sabermos, irmãos, que se nós formos líderes difíceis, nós vamos construir ovelhas difíceis, ovelhas rebeldes, ovelhas tristes, ovelhas ansiosas, ovelhas bravas, revoltadas, ovelhas que, né, enfim, ovelhas complicadas, né? E por outro lado, se as ovelhas também tiverem essa conduta mais difícil, obviamente elas também vão ser, vão conduzir seus líderes a possíveis rispidez, a possível tristeza, a possível desânimos, a possíveis ansiedades, ou até mesmo possíveis enfermidades, né? Veja, por exemplo, se a gente olhar para o Tarumã, nós vamos perceber que as ovelhas do Tarumã, elas causam muita insegurança, né? Insegurança não. Muita enfermidade ao pastor Lucas, por exemplo, coitado. Está sempre no hospital, né? Sempre vivendo aí uma enfermidade. Então, podre já, não são as ovelhas. Podre. Já nasceu com a tiriça, nasceu podre. Tá louco. Mas nós podemos olhar isso, né? Alguns irmãos, eu sei que é muito triste o que eu vou dizer agora, mas alguns irmãos podem eventualmente olhar uma ausência aqui e falar: puxa, o pastor não trabalha, né? Mas esquece, às vezes, pô, será que está no hospital? Será que está bem? Será que precisa de alguma coisa? Quando a gente olha, tem esse olhar cuidadoso, esse olhar atento, irmãos, eu diria que 90% dos nossos problemas de comunicação, problemas assim que a gente acaba tendo, né, de convivência, eles são solucionados. Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que sim, né? Então, tenha esse olhar de cuidado também para conosco e, consequentemente, nos cobre também de ter esse olhar com você também, né? E assim a gente vai se pastoreando juntos também, né? Posso falar uma coisa que me entristece muito como pastor? É quando alguém me manda uma mensagem assim: pastor, eu sei que o senhor é muito ocupado. Me entristece muito, porque ainda que seja verdade que eu sou muito ocupado, isso não quer dizer que eu não tenho tempo para você. Isso. Né? E essa é uma fala também do pastor Lucas, é uma fala do pastor Patrick. Isso não quer dizer que eu não tenho tempo para você. Né? O que a gente só precisa fazer é organizar a agenda. Né? Talvez eu não tenha aquele momento para você, mas se a gente organizar a agenda, se a gente, né, der um jeitinho de coordenar o tempo e o encontro, etc., pode deixar que a gente vai ter tempo. Você quer ver um exemplo? Essa semana eu sobrecarreguei, e aí o bom de ser o líder, né? O líder da equipe pastoral, eu sobrecarreguei pastor Lucas e pastor Patrick com pregações, com as aulas, etc., porque eu tentei ir visitar cada um dos irmãos que foram indicados para o diaconato e para o presbiterato.
Eu só não fui naqueles que eu peguei aqui de rabicho, aqui no estudo bíblico de quarta-feira mesmo, ou aqueles que me mandaram mensagem falando assim, pastor, sei que eu fui indicado, mas eu não gostaria de concorrer. Né? Então, eu só não fui na casa destes, mas eu tentei ir na casa de quase todos aqueles que foram indicados, né? Ou então recebi aqui no gabinete e tudo mais. Então, vocês viram a quantidade de gente que foi indicada, né, gente? Vocês viram como, mesmo sendo muito ocupado, eu consegui coordenar a agenda, quase morri, né? Eu engordei uns 30 quilos também, né? Porque eu ia na casa de todo mundo me servia alguma coisa, fui muito abençoado, muito bem tratado, né? Mas dá um jeito, a gente organiza a agenda e a gente consegue fazer, tá? Então, por favor, não deixe de nos procurar porque o pastor está muito ocupado. Exatamente, eu estou muito ocupado tentando dar o meu melhor para pastorear a igreja. E isso é verdade também a respeito do pastor Lucas, é verdade também a respeito do pastor Patrick, é verdade a respeito dos presbíteros, é verdade a respeito dos diáconos. Então, não é por falta de tempo, às vezes pode ser por falta da gente sentar e organizar a nossa agenda junto. Hoje nós temos um grande privilégio de ter a Júlia trabalhando conosco, né, na secretaria da igreja, e ela cuida de uma boa parte também da agenda dos pastores. Então, se você quer saber se o pastor pode te atender tal dia da semana, à tarde, ou de manhã, ou à noite, você pode ligar aqui para a igreja, né, e a Júlia vai ter acesso à nossa agenda lá, e ela vai poder dizer, não, o pastor Tiago está livre, tal horário, ele pode te atender. Né? Pode não ser nessa semana agora exatamente, mas pode ser na outra, e a gente vai dando, e pior que até na outra, estou no Supremo Concílio, né, Rev? Então, mas a gente dá um jeito, né? A gente vai organizando a agenda para que esse atendimento seja possível, essa visita seja possível e tudo mais, tá? Então, não deixe de nos procurar, porque você olha para a gente e fala assim, não tem tempo. Não, nós temos, nós arranjamos, nós damos um jeito de coordenar a agenda para a gente poder, né, ter esse tempo juntos aí de conversa, de aconselhamento, de visita, tá bom? Não se preocupe. Lembre-se que nós somos ocupados por Deus justamente para o proveito dos irmãos. Né? O nosso trabalho é esse, né? A nossa vocação é essa. Então, contem conosco de fato. Essa é a palavra final, de fato. Contem conosco. Contem com aqueles que Deus coloca na sua vida como liderança. Cuide dessas pessoas da melhor maneira que você puder e tenha certeza que essas pessoas também vão cuidar de você e elas precisam cuidar de você. E se não o fizerem, você precisa cobrá-los, de acordo aí com a necessidade e tudo mais, né, com a palavra e tudo mais, mas você precisa cobrá-los, deve cobrá-los. E se eventualmente você perceber que você tem uma liderança que é obscura, no sentido de ela não tem, aí não quer ter, né, tempo para você, que ela te usa, que ela, né, abusa das ovelhas, que ela não prega a palavra, que ela não tem uma vida cristã, de fato, piedosa com Jesus, e não te leva a isso também, então você precisa eventualmente, no melhor dos casos, questionar isso, né, exortar essa pessoa que faça isso. Senão, você também precisa entender que é hora de sair debaixo da autoridade dessa pessoa ou algo do tipo. Tá bom? Mas contem conosco, nós estamos à sua disposição. Nós queremos estar ocupados com os irmãos. Né? Então, nós nos alegramos nisso. Então, usem isso, abusem disso, podem ficar absolutamente à vontade. E podem incomodar a Júlia lá, porque ela gosta. Né? E provavelmente, ela não está aqui, né? Mas em casa você pode ter certeza que ela deve ter se jogado debaixo da cama do jeito que ela é envergonhada, porque a gente falou o nome dela aqui, tá bom? Mas procure ela, procure a gente. Em tempo e fora de tempo, nós estamos à sua disposição. Dúvidas. Eu não quero uma dúvida, eu queria, sei lá, tomar um café, queria saber de um livro, enfim, qualquer coisa. Nós estamos à sua disposição. Nós estamos à disposição dos adolescentes até meia-noite na sexta-feira, e nós estamos à sua disposição até meia-noite, até às 3 da manhã, às 6 da manhã, o que for preciso e necessário para que a sua vida também possa ser edificada pela nós, e pelo nosso conhecimento, pela nossa devoção, e, enfim, por tudo. Tá bom? Cuidem de nós cuidamos de vocês, eu preciso de você precisa de mim, e louvado seja o nome do Senhor. E Jesus cuida de todos nós.
Tá bom? Amém? Show de bola. Nos encontramos, irmãos, mais à noite no culto, se assim Deus nos permitir. Lembrando que tem reunião de oração às 6 horas. Você é mais do que convidado, você é convocado a estar aqui. E a menos que você trabalhe ou algo do gênero, mas é isso aí. Tá bom? Reve essa hora para a gente terminar só. Para encerrarmos o nosso tempo de escola bíblica, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença no nosso meio. Te pedimos, Deus, para que o Senhor continue a nos derramar de bênção, Pai, para aprendermos a ser igreja de acordo com a Tua vontade. Pai, é muito bom saber que a Tua palavra nos orienta a cada um dos líderes, mas orienta também a toda a igreja. Deus, louvado seja o Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vemos e percebemos o zelo, a ação do Senhor, a graça do Senhor na vida da nossa igreja, dando para nós bons líderes, tanto aqueles que servem no oficialato, quanto aqueles que servem nas sociedades internas e departamentos. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um destes irmãos e irmãs que abençoam e servem na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Deus, que o Senhor continue a nos conceder graça e que em todo tempo, nós como igreja, possamos sempre nos submeter à Tua palavra, para vivermos de acordo com a Tua vontade, construirmos a nossa fé e o entendimento da vida a partir daquilo que o Senhor nos revela na Tua palavra. Age, Deus, com graça sobre as nossas vidas. Nos dá um excelente domingo na Tua presença e que nós possamos desfrutar da companhia dos nossos queridos, dos familiares, aprendendo do Senhor e também servindo e ministrando a vida de cada um deles. Age com graça sobre nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, irmãos, até de noite, que Deus nos abençoe.